Nós estamos no mês de agosto e a palavra para o mês de agosto é? A palavra para o mês de agosto é? Glória a Deus. No 3 vamos ler Levíticos 26, 9 ao 10. 1, 2, 3. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, um mês da provisão, querido. Você crê que Deus ele é Pai, Ele é Pai. Ele é Pai. E qual é o Pai? Jesus vai dizer, qual é o Pai? Onde o filho pedindo um pão, vai lhe dar uma pedra. Lhe pedindo um alimento, vai lhe dar uma serpente. E aí Jesus fala, se vocês que são ruins, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial, queridos. E eu creio nessa palavra, olha só, vocês terão que se desfazer dos cereais velhos, a fim de dar espaço à nova safra. Eu creio em nome de Jesus, eu creio. E eu quero, esse mês eu vou trabalhar muito esse tema. Eu gostaria que os pastores me acompanhassem nesse tema. E esse mês eu quero me dedicar a essa temática, o Deus da provisão. Mas hoje é um culto de ensino, nós estamos vindo aí numa semana de festa, numa semana agitada de movimentos, e agora se faz necessário um pouco de calma, um pouco aí do pensamento estar no lugar, um pouco mais centrado, quero dizer dessa maneira. E hoje eu quero trabalhar alguns fundamentos básicos, queridos, sobre essa questão de provisão. Até o nosso tesoureiro, o irmão Alberto, o diácono Alberto, ele fala, olha, vocês não falam de dinheiro, vocês não pedem, e toda a igreja pede, e vocês precisam pedir mais, e tal e coisa, porque desde a época do pastor Sérgio, nós temos sempre algumas reservas com esse assunto, com esse tema, sempre um tema delicado, sempre um tema que pode tocar em algumas feridas, em algumas dores, e nós sempre agimos com muita cautela sobre essa questão. Agora, nós também não podemos se calar diante de tantos abusos em nome da fé. Então, nessa noite, eu quero tratar sobre dois extremos, e os extremos são perigosos. Repita comigo, os extremos são perigosos. É muito perigoso, querido, você ser muito dado a uma linha, a um pensamento, a um estudo, sem fazer uma ponderação. Você tem que escolher, não é a pior coisa, a própria Bíblia vai dizer, o pastor Silmar citou, ou a missionária, não me lembro, falou sobre a questão da mornidão. Isso significa que nós precisamos escolher um lado, precisamos. Não adianta a gente querer andar em cima do muro eternamente, por mais que não, mas eu não quero me indispor. Nós precisamos fazer escolhas. E quando nós escolhemos, nós estamos arriscando. Pode ser bênção, pode ser a melhor escolha, como também pode ser a pior escolha. Porém, precisamos fazer escolhas. E quando nós andamos nos extremos, nós escolhemos andar nos extremos, nós estamos fazendo uma escolha, e isso é muito perigoso, porque nós esquecemos de fazer ponderações. E o que é ponderação? Você parar e pensar um pouquinho, e pensar não apenas em si, pensar também no outro. Olhar um pouco para os lados, olha, eu estou dessa maneira, mas o meu irmão não está. Eu cheguei até aqui, mas atrás de mim ainda tem muita gente. Isso é ponderar. E hoje eu quero falar dos extremos, dos dois extremos da questão da prosperidade, da questão da provisão. Então hoje, como eu disse, é um culto de ensino. Nós vamos orar daqui a pouco, clamar esse Deus da provisão, mas eu quero que você fique muito resolvido com esses dois extremos que eu vou trabalhar. O primeiro extremo é a questão da teologia da prosperidade. Repita comigo, teologia da prosperidade. Preste atenção, querido. A teologia da prosperidade. E nós não estamos falando aqui da prosperidade, nós estamos falando da teologia da prosperidade. Ué, mas qual é a diferença? Muita diferença. Toda a diferença. A prosperidade, ela é bíblica. O próprio Deus, o próprio apóstolo, lá em 3 João vai dizer, olha, eu quero que tudo te vá bem.
assim como vai bem a tua alma, e assim como também vai bem o teu corpo. Nós vamos ler esse versículo daqui a pouco. Então veja, eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida abundante, uma vida que seja transbordante. Todos aqueles que estão à sua volta possam então também usufruir da bênção de Deus sobre a tua vida. E eu ouvi um pastor, não sei se foi aqui ou em algum lugar, esses dias, ele disse o seguinte: olha, quando Deus te abençoa, querido, não é para você pegar e guardar em um saco e amarrar e ficar escondido, não. Quando Deus está te abençoando, é um sinal que Ele está te dando condições para você abençoar outras pessoas também. E quando você abençoa outras pessoas, Deus vai te enviando a provisão, vai te enviando o maná, vai te enviando um escape, e você vai sendo um instrumento de bênção para outras pessoas. Mas a teologia da prosperidade é um problema, porque o primeiro problema da teologia da prosperidade: eu estou pensando somente em mim. Eu não olho para os lados, eu quero Deus só para mim, eu quero prioridade, eu quero preferência. Olha, Deus, eu estou aqui e eu preciso ser atendido primeiro nessa fila espiritual. A teologia da prosperidade, ela ensina que as suas necessidades em primeiro lugar, e depois do seu próximo. Aí nós temos Jesus Cristo falando: vocês não devem amar os seus irmãos, vocês têm que amar aquele que vos persegue. Veja bem, eu não estou falando de você e nem daquele seu próximo que te ajuda, eu estou falando muito mais além. E a teologia da prosperidade não, ela cria um cercadinho em torno de nós. Então assim, eu tenho preferência, Deus, eu sou especial, Deus, é a minha dor, eu não quero saber da dor do outro. Deus, olha o meu dízimo, Deus, olha a minha oferta, Deus, eu raspei a cabeça, olha aqui o meu sacrifício, Deus, eu fui no monte, fiz um voto. Oh, queridos, a teologia da prosperidade, ela só está olhando para dentro da própria pessoa. Por isso que ela é nefasta, por isso que ela é um extremo. Não é essa prosperidade que a Bíblia está dizendo. E a teologia da prosperidade, ela enfatiza que a fé, a confissão positiva e as doações financeiras resultarão em bênçãos materiais e saúde física automaticamente. É uma questão de fé, ou você dá ou você não recebe. Não é assim, queridos. Ninguém consegue colocar Deus contra a parede. Ninguém compra Deus com dízimo, com oferta. Não, eu entreguei o sacolão, agora eu quero ver a minha bênção não chegar. Não é assim. Se nós não falamos assim nem com os nossos pais, querá com Deus. Querá com Deus. E a teologia da prosperidade ensina: não, você só precisa dar. Dar é um ato de fé. Dar é um ato ali, onde você está dizendo para Deus, reivindicando. Não, queridos. Só existe um Deus, e eu e você, nós não somos Ele. Nós estamos aqui adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Entenda isso. Então a teologia da prosperidade, ela está embasada nessa suposta fé, nessa suposta confissão, nessa suposta doação, que irá resultar em bênçãos materiais e saúde. E aí Deus passa a ser apenas um patrocinador. Patrocinador. Eu cheguei e dei, Deus foi lá e patrocinou a minha bênção. Eu cheguei e fiz, Deus foi lá e me abençoou. Um patrocinador. Deus não é patrocinador, Deus é Pai, aquele que nos salvou e enviou o seu Filho, aquele que é digno de ser adorado, aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: só Ele é o Senhor dos exércitos. Então entenda isso, queridos. Esse extremo da teologia da prosperidade não é benéfico. Não dê dízimo, não dê oferta, não devolva dízimo, não dê oferta, não faça doações, esperando que Deus irá te patrocinar. Não faça isso. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu coração e Deus conhece o teu coração. Ele sabe das intenções, Ele esquadrinha. E aí nós temos um perigo terrível. Eu acho que é o pior de todos, o pior. O texto vai dizer que quando Cristo se consuma, ou seja, quando Ele diz: olha, está consumado. E aí Ele expira, da sua última respiração. O que acontece? O texto vai dizer que a terra começou a tremer. As nuvens, elas se escureceram. E o mais importante, o véu do templo foi rasgado. Preste atenção. E aí Hebreus, no capítulo 11...
capítulo 10, verso 19 ao 20. Ele vai dizer que quando esse véu é rasgado, preste atenção, um novo e vivo caminho é aberto, queridos. Olha só, olha lá. Portanto, na NVT, por favor. Ele vai dizer assim, ó. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de quem? Pelo sangue de quem? Sangue de Jesus. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, dá um glória a Deus. Por causa do sangue de Jesus, é por causa do sangue. Podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, verso 20. Por sua morte, quem? Por sua morte, quem? Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Veja, então quer dizer que oferta não compra mais esse lugarzinho? Você está compreendendo? O sangue de Jesus, ele rasgou o véu, e esse véu era uma separação, só poderia acessá-lo um homem, um único homem, um sacerdote, e esse homem só poderia levar a sua reclamação, ou pedir a sua bênção, se você ofertasse até ele. Sacrifícios, sacrifícios. Então, depois que a pessoa ofertasse no templo, nos sacerdotes, os levitas, então fizesse o trabalho, esse sumo sacerdote pegava a sua oferta e entrava nos santos dos santos. Mas aí Jesus Cristo veio, e o texto vai dizer que esse véu se rasgou, e agora eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de intermediário, eu não preciso de profeta, eu não preciso de apóstolo, eu posso dobrar os meus joelhos e entrar nos santos dos santos e dizer: Pai, eu estou aqui. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Mas os defensores da teologia da prosperidade diz o seguinte: olha, você precisa de mim, você precisa fazer uma oferta nessa igreja, você precisa então aqui fazer um voto aqui dentro, você precisa doar alguma coisa, porque senão a tua oração não sobe. Oh, querido, o sangue de Jesus abriu o caminho para eu e para que você possamos ter acesso ao Deus Criador do universo. Eu não posso chegar aqui e pregar para você que se você não dizimar, Deus não te ouve. Não posso. Nenhum dos pastores aqui, que eu sei que amam a palavra, vai pregar uma coisa dessa para você. Não dá. Porque o texto está me dizendo: por sua morte, glória a Deus, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina, que leva ao lugar santíssimo, que leva ao Deus Todo-Poderoso. Eu não posso, queridos. Eu não posso falar para você: olha, a partir desse mês, nós vamos raspar a cabeça como um sinal, e nós vamos provocar Deus. Oh, queridos, eu não posso fazer isso. A maior provocação, esse Deus, ele já suportou, deixando o seu filho morrer na cruz do Calvário, levando o meu pecado e o teu pecado. Que provocação maior do que essa? A santidade de Deus foi afrontada pelo meu e pelo teu pecado. Mas mesmo assim, o meu Jesus e o teu Jesus foi como uma ovelha muda para o matadouro, queridos. Sabe por quê? Porque ele fala: olha, eu amo o Juan, eu amo o Oséias, eu amo o Maineida, eu amo o Wesley, eu amo o Jair, eu amo uma Maria, eu amo o José, eu amo. Entenda isso, queridos. Entenda. A teologia da prosperidade, ela não está olhando para isso. A teologia da prosperidade, ela está tentando costurar novamente o véu. Ela está tentando desfazer a obra de Cristo, costurando de novo. Não, para você chegar até lá, você tem que aqui, abençoar o profeta. Ah, queridos, entenda uma coisa: o seu Deus, ele é Pai, ele está aqui te escutando, ouvindo, e conhece o seu coração, e te chama pelo nome, meu querido, pelo nome. Então não caia mais nessa, não caia. E aí nós temos algumas coisas terríveis dessa teologia. Por exemplo, olha só que coisa monstruosa: a riqueza se torna o sinal superior e exclusivo de bênção. Se eu não tiver dinheiro, então Deus não está comigo.
Se eu não tiver uma abastança, Deus não está comigo. Não, querido, a Bíblia vai dizer que o selo do cristão é o Espírito Santo dentro dele. O selo que marca o cristão é o Espírito Santo, não é a conta bancária, não é. Olha que coisa monstruosa. E aí nós temos uma segunda coisa, semeadura e colheita. Não é um princípio bíblico, é uma barganha. E o que é uma barganha? O significado da palavra barganha, troca. Eu te dou isso e você me dá aquilo. Eu faço isso para você e você fica me devendo um serviço. Isso é barganha, isso é troca. Isso não é o princípio da colheita que Deus estabeleceu, queridos. Mas na teologia da prosperidade é isso que é ensinado. Eu entrego, então Deus está me devendo alguma coisa. Ah, meu querido, não se barganha com Deus que é dono do ouro e da prata. Ele vai dizer em Ageu, vocês estão preocupados com o ouro do templo? Eu sou o dono do ouro e da prata. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque eu estarei na segunda casa. Não é o ouro e não é a prata. Entenda isso. Entenda isso, querido. É a presença de Deus que faz o teu lar ser abençoado. Não importa se a tua casa tem 45 metros quadrados como a minha, ou se tem 380. O que importa é que Deus está na tua casa, no teu lar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque eu estarei na casa. Eu estarei. Então veja, essa teologia nefasta, ela ensina uma espécie de barganha. Eu dou, eu não estou doando, eu não estou devolvendo, eu não estou socorrendo, eu estou trocando. Eu dou agora para esperar o mês que vem. Eu dou agora porque eu estou com uma causa na justiça e eu quero a minha solução. Eu dou agora porque eu quero o favor do fulano. Eu quero que ele fique devendo para mim. E aí Jesus disse o seguinte, olha, se o teu irmão precisa que você ande uma milha, não ande uma milha não, ande 2. Se ele te pede uma capa, não é só uma capa, você vai e dê a outra. E assim vai, esse é o caminho do evangelho, queridos. Esse é o caminho. E aí ele vai dizer ainda, olha que coisa monstruosa, essa confissão positiva. Entenda uma coisa, Provérbios 18, 21, a língua tem o poder da vida e da morte, isso está em Provérbios. A nossa boca, ela tem poder, queridos. Ela tem tanto poder para construir, como também tem o poder para destruir. A sua boca tem poder. Eu cansei de falar e repetir isso. Na primeira aula, quando a gente ministra para casais alguma coisa, eu falo, olha, se você tem um costume de xingar o teu cônjuge, que nessa noite você pare com isso. Por quê? O texto sagrado vai dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? Imagem e semelhança de quem? E que dentro de mim, querido, habita o Espírito Santo, dentro de você habita o selo do Espírito Santo. Então, quando eu ofendo uma outra pessoa, quando eu ofendo um cônjuge, eu estou ofendendo a própria Trindade. O poder das palavras é muito sério. Só que essas palavras não são as palavras do gênio da lâmpada, não são as palavras do Aladim, não são as palavras do toque de mágica. Essas palavras é para produzir dentro da minha vida uma fé para andar com Deus. Agora, a confissão positiva, ela não tem esse objetivo, ela não está preocupada com isso, ela está preocupada apenas em te dar uma mentalidade otimista. Como assim? Eu te explico. Câncer, misericórdia, não fale essa palavra aqui dentro de casa. E como que você vai orar por uma pessoa que está cancerígena? Misericórdia, não fale em desemprego. Como que você vai clamar e suplicar a Deus por um irmão que está desempregado? Então veja, a confissão positiva, ela quer construir um espantalho dentro da minha cabeça, dentro da sua cabeça. Meu querido, em nome de Jesus, você tem autoridade para expulsar demônios. Amém, igreja? Você tem autoridade para orar e expulsar o mal. Oh, aleluia! E é isso que Satanás quer. Satanás quer nos amedrontar. Nós não temos manifestações como nos anos 90, mas nós temos hoje o pavor e o medo que paralisa os crentes. O crente não ora mais.
Não, eu não gosto nem de falar essas coisas aqui dentro de casa. É tudo que Satanás quer. É tudo que Satanás quer, meu querido. Você tem que orar, vai saindo que eu estou chegando. Vai saindo porque a minha casa é do Senhor. Sai demônio, vai saindo. Isso não é confissão positiva, isso é fé. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, querido. Entenda isso. Olha que coisa monstruosa. Por último, a confissão positiva ensina que a fé, ela te dá lucro. Meu irmão, o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu sei viver na bonança, tendo muito dinheiro, também sei viver quando eu estou na escassez, sem nada. A única coisa que eu tenho certeza é que o meu Jesus é o meu lucro, o meu Jesus. Isso é fé, queridos, isso é fé. Isso é verdadeira fé. Não importa a situação, não importa o momento, você sabe que o seu Deus não vai te deixar morrer nessa situação. Você sabe que o seu Deus irá prover na tua vida. Isso é fé. Não é uma questão de lucro material, apenas por si só, apenas lucro por lucro. Nós precisamos de fé, mas não para obter coisas materiais, mas para andar com Deus. Para andar com Deus exige fé, querido. Porque eu não vi Deus, eu tenho certeza que você também não viu. Mas eu creio que Ele está aqui nessa noite, está me vendo todos os dias. Eu preciso ter essa fé todos os dias. Todos os dias. Essa fé que eu tenho que andar com Deus. Só que Deus não é qualquer um. Deus não é um amigo meu, como os demais amigos. O meu Deus é santo, é verdadeiro, é poderoso. Eu não consigo enganar esse Deus, eu não consigo esconder nada dele. É essa fé que Deus exige. Agora, a fé da teologia da prosperidade é uma questão de mercadoria. Está te faltando fé porque você não trocou de carro ainda. Está te faltando fé porque você não pintou sua casa ainda. Está te faltando fé. Quanto que você ganha? Está te faltando fé. Meus queridos, não é essa fé com o evangelho, com os apóstolos, que o próprio Cristo está nos ensinando. A fé que Ele está ensinando a mim, a você olha, diante de uma tempestade, erga a tua voz e as ondas do mar, elas se acalmarão pelo nome, pelo meu nome, pelo meu nome. Isso é fé, queridos. Agora o ouro e a prata, isso vem e vai. Isso vem e passa. Isso é do momento. Mas a fé nesse Jesus que vive e reina para todo sempre, essa permanece. Então esses são os absurdos na teologia da prosperidade. É o extremo da barganha. É o extremo do dízimo, é o extremo da oferta, é o extremo do voto. Por outro lado, nós temos uma outra teologia. Agora é um outro extremo, é a teologia da miséria. Repita comigo, teologia da miséria. É um outro extremo. Nada a ver com aquilo que eu te falei agora. Agora, eu estou pregando que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, ponto final. Agora, não, eu não fui escolhido para andar de carro, eu não fui escolhido para ter uma casa boa, eu não fui escolhido para comer bem, porque Deus me quis assim. E ainda coloca o nome de Deus. Não, eu não mereço, eu não quero. Não, isso aí, eu não fui escolhido, ainda joga a predestinação no meio. Eu não fui escolhido. A teologia da miséria, queridos, ela é tão perigosa como a teologia da prosperidade. Aí você fala, existe ainda? Existe. Existe um conceito que quanto mais pobre, mais espiritual. Não, eu tenho que estar na prova, porque quando eu estou na prova, eu estou orando mais. Por que você também não ora quando Deus te abençoa? Por que você também não glorifica quando Deus te dá a bênção? Por que você não faz igual Noé? Eu recebi a minha bênção, então agora eu levanto um altar ao Senhor Todo-Poderoso. Que história é essa de quanto mais pobre, mais espiritual? Uma teologia nefasta, uma teologia que não está na Bíblia Sagrada. E essa teologia da miséria vai pregar que a escassez, preste atenção, a escassez, a privação, a fome, ela é da vontade de Deus. Querido, Deus não tem nada a ver com isso não.
Jesus vai dizer, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Aí o salmista vai dizer, a tua descendência será poderosa na terra, e ela dominará, ou seja, ela não irá mendigar o pão. Então eu tenho que rasgar isso da Bíblia Sagrada. Eu tenho que rasgar. Preste atenção. E da mesma maneira que a teologia da prosperidade ensina umas coisas terríveis, a teologia da miséria também ensina. Primeiro, valorização da própria miséria. Meu irmão, você tem que estar no processo, linguajar do pentecostal. O que é processo? Passar pela prova, passar pela dor, passar pelo sofrimento. Meu querido, entenda uma coisa, Deus não prometeu uma vida perfeita, não prometeu. Nós não temos isso em evangelho nenhum, que Deus prometeu ausência de dor, ausência de sofrimento. O apóstolo Paulo vai dizer isso, eu citei para você. Só que tem uma coisa, quando Deus toca, tudo se transforma, meu irmão. Quando Deus resolve intervir, quando Deus estende a sua mão para mim e me tira desse lamaçal, Ele não me deixa lá de novo na lama, Ele me coloca em um lugar aonde Ele preparou, meus queridos. E eu não encontro na Bíblia Sagrada nenhuma pessoa que Deus tocou, que Deus transformou, que Cristo transformou e que voltou para o seu estado de miséria. Jesus nunca fez isso. E aí eu tenho o próprio Deus falando assim para Ezequiel. Por um acaso, Ezequiel, eu tenho prazer, preste atenção, eu tenho prazer na morte do ímpio? Por um acaso, não é o meu desejo que todos se salvem? O próprio Deus falando. E por que eu vou desejar miséria, querido? Por que eu vou desejar podridão? Por que eu vou desejar uma vida de escassez? Por que eu vou desejar uma vida de privação, de fome, e ainda mais para os outros, se eu tenho um Deus que está dizendo, olha, nem eu me agrado na morte do ímpio. Pelo contrário, eu desejo que ele se salve. Mas não é se salvar e continuar na miséria. Eu desejo que ele se salve para que ele tenha uma nova vida e uma vida com abundância. Esse que eu faço novas todas as coisas. Eu não consigo pegar esse versículo e colocar, bom, ele faz nova todas as coisas, então eu vou continuar na miséria. Eu não consigo. E aí Deus é tão bom. A missionária no domingo aqui foi justamente nesse ponto. E aí Deus te dá graça. Amém? Você crê nisso? Deus te dá graça, te dá condições. Deus abre portas de emprego para você e para mim. Poder trabalhar e conquistar, estudar para um concurso, ter uma estabilidade, ganhar mais, ser o melhor funcionário, ser o melhor empresário. Amém? Deus, Ele dá graça, porque não existe na Bíblia uma teologia da miséria. Não, eu quero que meu filho tenha escassez. Se vocês, sendo ruins, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial, meu querido. Então essa valorização da miséria, entenda uma coisa? Não tem nada de Deus. 2, essa teologia da miséria, ela vai ensinar um sacrifício e uma penitência. Mais uma vez, olha onde os extremos se encontram. Olha isso. Jesus, quando ele morre, o véu ele é rasgado. Aí eu tenho os pregadores da teologia da prosperidade tentando reconstruir o véu e dizendo, olha, para entrar no Santo dos Santos, você tem que depositar aqui no altar uma oferta. Agora eu tenho os pregadores da miséria também tentando reconstruir o véu. Também. Como? Você não é digno de olhar para o Santo dos Santos. Então você tem que ficar desse lado. Você não é digno de entrar lá, porque somos pobres mesmo, miseráveis. Então nós temos que fazer penitência, então nós temos que fazer votos. Olha como os extremos se encontram. Queridos, e aí eu volto com a palavra de Hebreus. Pela morte de Jesus, Ele abriu um novo e vivo caminho, aonde eu e você temos acesso. Preste atenção, meu querido. Esse negócio de martírio, e aí entra em um outro problema, na autocomiseração. Coitadinho, porque eu sou isso mesmo, é porque eu sou isso. Meu queridos, como é que você vai fazer discípulo? Como é que você vai se levantar?
Como é que você vai pregar com esse discurso, com essa falta de saúde, com essa falta de ânimo? Jesus Cristo, ele vai dizer assim, ó, ide por todo mundo, não é para ir só do lado da sua casa, não é para sair só na próxima quadra, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Olha que coisa! E a teologia da miséria não. Você tem que fazer penitência, sacrifícios. E aí, coloca assim, não, Jesus morreu e sofreu antes de morrer, então eu e você também temos que sofrer, porque Jesus sofreu. Aí o apóstolo Paulo vem na ceia, ele vai dizer assim, olha, eu vou entregar a vocês o que eu também recebi, que Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, fazer isso em o quê? Em o quê? Ele não mandou, então você vai sair à noite e também vai ser esbofeteado e também vai ser penitenciado. Não. Fazer isso em memória de mim. Mas a cruz está vazia. Aleluia. Você vai lembrar do sofrimento, mas a cruz está vazia porque ele ressuscitou, queridos. Não tem uma ordem para eu ficar aqui